Oi, pessoal. Então, iniciamos aí uma nova semana, né? Espero que vocês estejam bem. A professora Roselane está bem, né? O professor Leôncio também. Então, vamos ver o que temos para essa semana. Pessoal, então nós iniciamos aí a semana 12, né? A semana 12 começa no dia 22 e vai até o dia 26. Então, nós entramos aí com função quadrática, né? Ou função polinomial de segundo grau. Então, pessoal, nós vamos começar a semana 12, né, com a resolução das atividades, né, que ficaram da semana 11. Então, o primeiro exercício pedia que vocês classificassem as funções em função do primeiro grau e função do segundo grau. Então, de acordo com as funções dadas, né, vocês não precisariam resolver nada, somente classificar. Então, vamos pensar na letra A. A letra A, f de x é igual a 2x. Como que a gente vai definir se essa função é do primeiro ou do segundo grau? A gente vai olhar para a variável e para o expoente dessa variável. Se o expoente da variável, o maior expoente é 1, então essa função é do primeiro grau. Então, ó, se a gente observar, né, a letra A tem variável x, o expoente não aparece o expoente é 1. Então, essa função é do primeiro grau. Agora a letra B. A letra B aparece a variável x ao quadrado e a variável x. Então, a gente vai olhar para a variável com maior expoente, nesse caso, x ao quadrado. Então, como o expoente é 2, essa função é do segundo grau. Ok? Por quê? Porque o maior expoente da variável é o 2. A letra C, a variável x tem expoente 1, então primeiro grau. A letra D também, a variável x tem expoente 1, então primeiro grau. A letra E, a variável x com maior expoente é x ao quadrado, então essa função é do segundo grau. A letra F também, né, uma função do segundo grau, porque o expoente da variável é 2. Na letra G, a variável x não tem expoente, se não tem expoente, porque o expoente é 1. Na H, a variável x tem expoente 2. Então, esse expoente, né, define como função do segundo grau. No item I, essa função tem variável x elevado a nenhum expoente. A gente sabe que quando não aparece expoente, esse expoente é 1. Então, é função do primeiro grau. E a J, né, aparece x ao quadrado e x. O x na 1 e o x ao quadrado. Como o maior expoente da variável é 2, essa função é do segundo grau. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Pessoal, e daí nós tínhamos também um exercício 2. Então, no exercício 2, vocês teriam que determinar os coeficientes numéricos A, B e C e classificar se essa função era completa ou incompleta. Então, vamos olhar aí para a letra A. Então, na letra A, nós temos a f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 3. Então, lembrando, gente, que o A é o número que está com x ao quadrado. Então, quando eu não tenho nenhum número com x ao quadrado, esse número sempre será 1. O B é o número que está acompanhado da variável x. Nesse caso, o B é 3. E o C é o termo independente da função. O termo independente da função é aquele número que não vem acompanhado de variável. Nesse caso, é o menos 3. Então, lembrando, né, que para caracterizar uma função de segundo grau, o meu A nunca vai ser 0. Né? O A sempre será diferente de 0, porque se o A for igual a 0, eu não tenho mais uma função do segundo grau. Porque aí 0 vezes x ao quadrado vai dar 0 e o x ao quadrado não vai mais aparecer. Logo, né, descaracteriza a função do segundo grau. Então, a gente já tem que ter em mente que na função do segundo grau, né, esse meu A é sempre diferente de 0. Se o meu B também é diferente de 0 e o meu C também é diferente de 0, então eu tenho uma equação ou uma função completa. E a letra B? Se nós observarmos a letra B,
nós temos ali 4,3x ao quadrado menos 5. Então, nós vamos ter o A, que é o número que acompanha o x ao quadrado, 4,3. O meu B é o número que acompanha a variável x. Então, eu não tenho nenhum número ali acompanhando a variável x. Se eu não tenho, então esse B é igual a zero. E o meu C, que é o termo independente da função, né? O número que não acompanha a variável, menos 5. Ok? Então, olha, vamos observar que, como o meu B é igual a zero, então eu vou ter uma função, né, ou equação incompleta. Letra C. Na letra C, o nosso A é o número que acompanha x ao quadrado, então é menos 9 quartos. O nosso B é o número que acompanha a variável x. Então, o número que acompanha a variável x, nesse caso, é o 1, porque ali não aparece nenhum número. E o C é o menos 8. Então, observem que o B é diferente de zero e o C é diferente de zero. Logo, essa função é completa. E a letra D, né, nós vamos ter o A igual a menos 7,5, porque o número que acompanha x ao quadrado é menos 7,5. O meu B é um número que está acompanhado da variável x, então é o 9. E o termo independente da função nós não temos, então quer dizer que o C é igual a zero. Então, como C é igual a zero, então nós vamos ter uma função incompleta, ok? Então, quando que eu terei uma função incompleta? A função será incompleta quando o meu B for igual a zero, ou o C for igual a zero, ou B e C sejam igual a zero, ok? E aí, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, né? Função quadrática. Então, agora nós vamos estudar as raízes ou zeros de uma função quadrática. Pessoal, isso vai nos remeter, né, ao conteúdo do 9º ano. Lá no 9º ano, nós aprendemos a resolver uma equação do 2º grau. Então, para encontrar as raízes ou zero da função, é resolver essa equação do 2º grau. Então, olha o que diz a definição. Os zeros, ou raízes de uma função quadrática, são os valores de x que anulam a função, ou seja, que tornam a f de x igual a zero. As funções quadráticas possuem apenas duas raízes. As raízes da função são determinadas pela resolução da equação de 2º grau. Então, pessoal, quando eu encontro lá o x' e o x2', numa resolução de uma equação de 2º grau, se eu pego esses números e substituo no lugar do x e faço as operações, eu vou chegar no resultado igual a zero. Então, a gente diz que o x' e o x2', eles são as raízes da equação, ou eles são os zeros da equação. Zero da equação porque eles são os números que, quando eu substituo no lugar do x, ele vai zerar a função dada, ok? Então, aí eu trouxe para vocês, né, a fórmula geral. Então, zero é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Que é a fórmula da equação do 2º grau. Alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, nós temos aí, então, para a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, temos uma forma resolutiva de Bhaskara, né? Que é uma forma que já vou apresentar, que é aquela mesma que a gente utilizou lá no 9º ano para resolver as equações do 2º grau, que determina a raiz ou raízes, né, de qualquer função do 2º grau, sendo esta completa ou incompleta. Então, para a aula de hoje, eu trouxe aí, ou melhor, para a aula dessa semana, né, eu trouxe para vocês exemplos de como resolver as raízes de uma função do 2º grau quando a função for completa e também quando a função for incompleta, ok? Então, nós temos aí a mesma fórmula, eu trago a fórmula reduzida, né? Onde x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E o delta a gente resolve à parte, né? Separado.
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, pessoal, a forma de resolver é a mesma que nós tínhamos lá no 9º ano, né? Quando nos foi apresentadas as equações do segundo grau. Então, eu trouxe para vocês, né, uma relação aí, ou um comparativo em relação a esse delta, né? Porque nós podemos ter aí uma situação onde o delta pode ser igual a zero. Então, ao resolver o delta, eu já tenho uma ideia de como será a raiz da minha função. Então, se o delta for igual a zero, essa função ela vai ter duas raízes reais e iguais. O que eu quero dizer com isso? Que o x' e o x2' vão ser o mesmo número, né? Então, vão ser raízes iguais. Se o meu delta for um número menor do que zero, ou seja, delta deu um número negativo, menos 8, menos 7, menos 5, o que vai acontecer? Eu já sei que essa função não tem raiz real, ok? E se a minha função for um número maior que zero, eu sei que a função vai ter duas raízes reais diferentes, ou seja, o x' e o x2', né, serão números diferentes, ok? Alguma dúvida? A gente só está retomando, né, um conteúdo já que a gente já trabalhou aí nos anos anteriores, ok? Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Então, nas aulas de hoje, né, nós vamos trabalhar somente com a resolução de uma função do segundo grau completa, né? Então, nós vamos ver 3 casos de função do segundo grau completa, onde o meu A, o meu B e o meu C serão todos diferentes de zero. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é determinar as raízes da função, onde o y é igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, o primeiro passo para a gente resolver uma equação do segundo grau, ou seja, uma função do segundo grau, achar as raízes dessa função, é fazer com que essa função vire uma equação. E como que a gente faz para uma função virar uma equação? A gente iguala, né, a zero. Então, a gente vai começar a resolução, né, reescrevendo a função e substituindo no lugar do y por zero. Então, nós vamos ter uma equação do segundo grau, onde o x ao quadrado menos 4x menos 5 é igual a zero, ok? O primeiro passo, né, gente, é determinar os coeficientes numéricos. Nós precisamos determinar os coeficientes numéricos dessa equação. Então, o meu A é um número que está acompanhado de x ao quadrado. O meu A é 1. O meu B é um número acompanhado do x, então menos 4. E o meu C é o termo independente da função, que aqui nesse caso é o menos 5, ok? E o segundo passo, né, vai ser o quê? Vai ser resolver o delta. Então, vocês vão observar que em algum enunciado de alguma prova ou em algum livro, pode aparecer aí, ou num vídeo aula, pode aparecer para vocês, resolva o discriminante. Resolver o discriminante, gente, é a mesma coisa que resolver o delta. Então, a fórmula do delta, né, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a gente já determinou os coeficientes numéricos e agora a gente vai substituir no delta. Então, observe que no lugar do b, nós colocamos o menos 4. Por que esse menos 4 a gente colocou dentro do parênteses? Porque ele é negativo. Como ele é negativo, ele precisa, né, estar entre parênteses e o expoente fora do parênteses, para que a gente possa elevar o número e o sinal ao quadrado. O menos é da equação, né? O 4 também é da equação, vezes o A, mas o nosso A agora a gente está substituindo por 1. Vezes o C, e o nosso C nós estamos substituindo por menos 5. E o menos 5 também vai ficar entre parênteses, né? Porque ele está negativo. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Então, até então, a gente só substituiu os coeficientes numéricos no delta. Agora, vamos resolver. Gente, lembrando que quando nós temos uma potência, né? Isso aqui é uma expressão numérica.
Quando nós temos uma potência, resolve-se primeiro a potência. Então, menos com menos, mais. E 4 vezes 4, 16. Agora, nós podemos resolver tanto a regra de sinal primeiro ou multiplicar os números, tanto faz. Eu vou resolver primeiro a regra de sinal. Então, nós vamos ter menos com mais, que será menos, e menos com menos, que será mais. Então, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 5, 20. Dois números positivos, né? Sinais iguais, junta e mantém o sinal. 16 mais 20 é 36 e o 36 é maior do que zero. Se o 36 é maior do que zero, nós já conseguimos falar como será a raiz dessa função, né? Então, as raízes dessa função serão o quê? Serão duas raízes reais e diferentes. Por quê? Porque o nosso delta, né, ele é maior do que zero. Ok, gente? Conseguiram relembrar aí? Então, esse é um conteúdo novo, né? Função quadrática, mas ela vai aí trabalhar com a equação do segundo grau, que é um conteúdo do nono ano. Tudo bem? Então, pessoal, dando continuidade, né? O terceiro passo é substituir os coeficientes numéricos e o delta na fórmula de Bhaskara. Então, vamos para a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos aí a fórmula de Bhaskara, né? A reduzida. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo esses valores, ó, o menos, né, ele continuou fora aqui, né? Depois, dentro de parênteses, o menos 4, porque o nosso b vale menos 4. Mais ou menos raiz de 36, porque o nosso delta deu 36. Sobre 2, que é o 2 da fórmula, vezes o a, que o nosso a vale 1. Então, resolvendo essa regra de sinal, menos com menos, mais. Então, nós vamos ter mais 4, mais ou menos. Quem é a raiz de 36? 6. E 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos resolver o x uma linha e o x duas linhas. O x uma linha, né? Eu escolhi aqui fazer primeiro positivo, mas pode ser primeiro negativo, depois positivo, não tem problema. Então, vai ficar 4 mais 6 sobre 2. 4 mais 6, 10. E 10 dividido por 2, 5. E no x duas linhas, né? Nós vamos trocar o sinal de mais pelo sinal de menos. Então, nós vamos ter 4 menos 6 sobre 2. 4 menos 6 é menos 2, dividido por 2, menos 1. Ok, pessoal? Então, as raízes dessa função, né, ou os zeros dessa função, são o x' igual a 5 e o x duas linhas igual a menos 1. Eu trouxe para vocês um outro exemplo, né? E agora a função, né, é y igual a x ao quadrado menos 2x mais 6. Então, para resolver, a gente vai passar a função para uma equação de segundo grau. Passar para uma equação de segundo grau é igualar a zero. Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 2x mais 6 igual a zero. O primeiro passo, né, ou o passo seguinte, será determinar os coeficientes numéricos. Então, a gente sabe aqui, né, que o nosso a é o número que está com x ao quadrado, que nesse caso é 1. O nosso b é o número que está com x, menos 2, então. E o c é o termo independente da função, que nesse caso é o número 6. Depois de feito isso, nós vamos para o passo seguinte, né, que será calcular aí o discriminante, ou seja, calcular o delta, né, dessa equação do segundo grau. Então, a fórmula do delta, né, igual b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os resultados, né, ou substituindo aí no lugar do a, do b e do c pelos coeficientes numéricos, nós vamos ter o b vale menos 2, esse menos 2 dentro de parênteses, elevado ao quadrado. O menos 4, que é da fórmula, o a, que vale 1, e o c, que vale 6. Aqui eu coloquei o 6 entre parênteses, mas não haveria necessidade, poderia deixar sem parênteses, não tem problema. Então, nós vamos ter o quê? Lembrando que isso é uma expressão numérica, e na expressão numérica a gente resolve primeiro
a potência. Então, menos com menos, mais, e 2 vezes 2, 4. Resolvendo a regra de sinal, nós vamos ter menos com mais, menos, e menos com mais, menos. Então, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6, 24. Sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, a gente subtrai, né? Então, nós vamos ter 24 menos 4. Então, 24 menos 4 é igual a 20. Quem é maior? O maior é o 24. Como 24 é negativo, o nosso resultado fica negativo. Então, delta é menos 20. E menos 20 é menor do que zero. Então, se a gente relembrar lá as propriedades lá do delta, diz o quê? Que quando meu delta é negativo, ou seja, meu delta é menor do que zero, o que vai acontecer com essa função? Ela não vai ter raiz real, né? Então, quando meu delta é menor do que zero, a função não tem raiz real. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, a função y igual a x ao quadrado menos 2x mais 6 não tem raiz ou zero real, ok? Espero ter ajudado vocês aí, né? E esclarecido as dúvidas. Então, pessoal, vamos aí para o nosso terceiro exemplo. Então, nesse exemplo, né, tem uma função, né, 4x ao quadrado mais 20x mais 25. O primeiro passo, né, é passar essa função para uma equação. Então, a gente igualou a zero e ficamos com 4x ao quadrado mais 20x mais 25 igual a zero. O primeiro passo é tirar os coeficientes numéricos. Então, o nosso coeficiente A será o 4, o B o 20 e o C 25. O segundo passo é resolver o delta. Então, a gente tem aí a fórmula de Bhaskara e vai substituir os coeficientes numéricos. No lugar do B, a gente vai colocar o 20. No lugar do A, o 4 e no lugar do C, o 25. Resolvendo primeira potência, nós vamos ter 20 ao quadrado, 400. Resolvendo a regra de sinal, nós vamos ter menos com mais, menos. E 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 25, 400. E o nosso valor de delta vai ser igual a zero. Então, quando o nosso delta ele é igual a zero, o que acontece, gente? Nós vamos ter aí, né, duas raízes reais e iguais. E o nosso terceiro passo seria, então, substituir, né, na fórmula de Bhaskara. Então, vamos substituir o valor do delta e vamos também substituir o valor do coeficiente numérico B e o coeficiente numérico A. Então, nós vamos ficar com algo do tipo, menos é da equação. O nosso B vale 20, então substituímos B por 20. A raiz de zero, porque o nosso delta vale zero, e no lugar do A a gente substituiu por 4. Resolvendo, nós vamos ter menos 20, mais ou menos, raiz de zero é zero, sobre 8, porque 2 vezes 4 é 8. Resolvendo o x' e o x2', observe que a gente vai ter no x' menos 20 mais 0 dá o próprio menos 20 sobre 8. Só que 20 não dá para dividir por 8, então a gente simplificou, né? A gente vai simplificar no numerador e no denominador por 4. Então, menos 20 dividido por 4 vai dar menos 5 e 8 dividido por 4, 2. No x', a mesma coisa. Menos 20 menos 0 vai continuar menos 20, sobre 8. Então, menos 20 oitavos simplificado, né, dividido numerador e denominador por 4, nós ficaremos também com menos 5 meios. Então, o que acontece? As raízes ou zero dessa função, né, da função x ao quadrado menos 4x menos 5, o x' é igual ao x'. E aí, né, a raiz dessa função é o menos 5 meios. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês, né? A gente trouxe aí 3 exemplos diferentes. Vamos ver se auxilia vocês aí na resolução das atividades. Ok? Pessoal, para essa semana, nós vamos deixar para vocês como atividade calcular o delta das funções e analisar, né, que tipo de função nós vamos ter. Qual é o tipo de solução desse delta?
Então, vocês vão igualar cada uma dessas funções aqui a zero para ter uma equação do segundo grau. Determinar o coeficiente numérico, o A, o B e o C. Substituir no delta e depois, quando vocês acharem o resultado do delta, vocês vão analisar. Se esse delta for maior do que zero, a função tem duas raízes reais e diferentes. Se a função, o delta, for igual a zero, duas raízes reais iguais. E se o delta for menor do que zero, a função não tem raiz real, ok? Então, essa é a atividade para a semana. Pessoal, então não esquecendo que na semana 12, né, a gente está retornando aí com o conteúdo, né, dando continuidade ao conteúdo da semana passada, da semana 11. E estamos trabalhando na semana 12 agora com o cálculo das raízes da função. Então, vocês estão resolvendo aí a equação do segundo grau. Então, precisa que esse material esteja no caderno de vocês, as atividades, anotem as dúvidas, procurem por mim ou pelo professor Leôncio, né, durante a semana, no nosso horário das aulas. Eu e o professor Leôncio, a gente está sempre presente lá no Teams, ok? Então, não esqueçam de nos procurar lá. Pessoal, e não esquecendo, né, que vocês precisam nos enviar as atividades. Então, quem tem alguma atividade aí atrasada, né, não esquece de enviar para mim e para o professor Leôncio, ok? Uma boa semana para vocês, bons estudos, né? Um abraço, um beijo para vocês.